Só um bocadinho. Pronto, o que nós estamos a fazer é, nós temos aqui uma variável aleatória x, o nosso primeiro objetivo é outra vez identificar claramente a variável aleatória presente no problema. X representa o número de acessos horários a um servidor e possui função de probabilidade. Então, basicamente, função de probabilidade dada desta forma. Então, basicamente, a informação que estamos a extrair é a seguinte, ok, X é número de acessos, ok, horários, etc, 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 pronto. X é uma variável aleatória discreta, O conjunto de valores que a variável X toma é M0 e a função de probabilidade é aquela função que está ali em cima. Quando nós definimos a função de probabilidade ali em cima, nós dizemos imediatamente que o P minúsculo, é uma probabilidade desconhecida. De maneira que a variável aleatória de interesse é esta, uma variável aleatória discreta com função de probabilidade dada acima, é aquela função que está ali, e o parâmetro desconhecido, que também nos preocupa sempre, o parâmetro desconhecido é aquela probabilidade P que estamos a assumir no intervalo 0 e 1, e nós vamos querer estimar, vamos querer aproximar esta probabilidade P. Nós queremos estimar este parâmetro desconhecido. Okay. A função de verosimilhança, na sua definição, depende de quê? Ela é determinada pela população. Neste caso, como a variável aleatória x é discreta, é determinada pela função de probabilidade de x, é determinada então pela população e também é determinada pela amostra. A amostra que é dada no exercício. Então, eu para construir a função de verosimilhança tenho que identificar muito bem a amostra que lá é dada no exercício. É o que vamos fazer a seguir. Nós, em relação à população, já identificámos tudo o que era importante e agora vamos ver a amostra. Então diz assim, ok, calcula a estimativa de máxima baseada na seguinte concretização de x1, x5. O que é que nós precisamos extrair dali? Precisamos de extrair que, neste exercício, nós estamos a considerar este x pequenino, que está lá em cima, é um vetor com 5 componentes, x1, x2, etc. minúsculos. Esta é a amostra. O que é que são aquelas componentes? Aqueles xis são números reais no contradomínio da variável x, ou seja, neste caso, como a variável x tomava valores em n0, aqueles números pertencem a n0. São dados mesmo no exercício, tá bem? Valores em n0. Então, o que nós estamos a extrair, o que nós estamos a perceber aqui é que a amostra em particular tem dimensão 5. Nós nos exercícios de estatística, sempre, quando temos uma amostra, fazemos a correspondência entre esta amostra e uma amostra aleatória com a mesma dimensão. Se eu tenho uma amostra de dimensão 5, é porque ela é a concretização de uma amostra aleatória. O que é a amostra aleatória? É um vetor com 5 componentes. Eu sei que estas componentes são variáveis aleatórias independentes identicamente distribuídas ao x. Pronto. Então, neste momento vamos passar à definição da função de verosimilhança. A função de verosimilhança é definida assim. Verosimilhança no parâmetro P é
a probabilidade da amostra aleatória se concretizar desta forma. Ou seja, é a probabilidade com que o universo devolve estes valores. É verosimilhança porque é a força com que o universo gera esses valores. E agora vamos simplificar isto imensamente e vamos fazer assim. Este vetor que está aqui embaixo, x1, etc., x5, é um vetor de variáveis aleatórias independentes. Portanto, a probabilidade conjunta é o produto das marginais. Portanto, eu tenho a probabilidade da primeira variável no primeiro ponto até à probabilidade da última variável no último ponto. Esperem lá, isto aqui ficou muito feio. Peço desculpa, vou corrigir aqui. Eu estava a pensar, vou substituir aqui. Peço aqui que esta anotação está horrível. Espera só um bocadinho, tá? Só um instantinho, peço desculpa. Só corrigir aqui, que isto aqui fica particularmente feio. Vou só corrigir aqui. Então, a verosimilhança é a probabilidade com que o vetor de variáveis aleatórias x se transforma num vetor de números em n0. Portanto, é a probabilidade do x1 ser x1, etc., até a variável x5 tomar o valor x5. Por independência, a probabilidade conjunta é o produto das marginais. Ok, e agora o que nós vamos fazer é, então, mas as variáveis têm todas a mesma distribuição que o x. Portanto, a função de probabilidade de cada uma delas é a função de probabilidade do x. Portanto, isto é a probabilidade do x no primeiro ponto, multiplica a probabilidade do x no último ponto. Então, a definição de verosimilhança, função de verosimilhança, nós podemos, se vocês quiserem, a partir de agora, utilizar esta definição mais simplificada, no caso discreto. Nós temos esta expressão para a função de verosimilhança e agora vamos calcular, está bem? Portanto, eu vou retomar aqui. Vamos calcular a primeira função de verosimilhança. Então, temos assim, no caso do exercício, temos a função de verosimilhança depende do parâmetro P, é a probabilidade do x tomar o valor x1 na amostra, até multiplicando, até a probabilidade do x tomar o valor x5. É isso, não é? Agora, vou pôr aqui outra vez a função densidade-probabilidade. Não sei se tem... Desculpei lá em cima, desculpei lá, deixa-me só copiar aqui em cima. Não sei se copiei aqui em cima. Vou pôr agora aqui embaixo para poder fazer as contas. Pronto. Então agora vou substituir. E tenho no ponto x1. x1 mais 2 sobre x1 mais 1 sobre 2 é o cubo menos p elevado a x1. Multiplica até x5 mais 2 vezes x5 mais 1 sobre 2 é o cubo menos p x à quinta. Estou a substituir porque os valores dados no exercício, todos estes valores x1 que são dados no exercício, são valores em n0. Portanto, eu estou a substituir aqui. E agora nós vamos multiplicar, e naturalmente, quando multiplicarmos, vamos juntar estas parcelas, e portanto fica com p ao cubo à quinta. Juntar estas parcelas aqui, 1 menos p elevado à soma dos x's, e depois vou juntar aquelas outras parcelas finalmente. Eu estou a marcar, que é para eu próprio não fazer asneira também aqui, e agora vou pôr aqui
expiatório porque é mais fácil. A primeira observação a fazer é, bem, antes disso deixem-me perguntar, tem alguma dúvida ou tem alguma coisa com que não concordem? Professora, já no produtório, no último 2, no numerador não é 1. Tens toda a razão, sim. Pois é, as asneiras do costume, muito obrigada. É isso mesmo. Asneiras, sempre. Disparate do costume. Agora queria chamar a atenção uma coisa. Os xi são dados. Portanto, isto é uma constante. Aliás, se vocês não se importarem, eu vou chamar esta constante A, que é para não andar com isto para trás e para a frente. Vou chamar isto é uma constante. Acabou, não tem problema. Em relação aqui, então, nós vamos escrever a função de verosimilhança assim. Então, a função de verosimilhança depende, de facto, só do parâmetro P, e é P elevado a 15, 1 menos P elevado à soma das componentes, desde 1 a 5, vezes a constante A, onde o A é dado daquela forma lá em cima, está bem? Se vocês não tiverem nada contra, eu vou deixar assim. Assim, é claro que a função de verosimilhança depende unicamente do parâmetro desconhecido, a única variável é o parâmetro desconhecido, e a função de verosimilhança é claramente determinada pela amostra, isso não há dúvida nenhuma, porque a constante A depende da amostra e aquela soma das componentes é evidentemente a amostra. Dada uma amostra, que é aquela que estamos a utilizar, a função de verosimilhança permite calcular o valor com maior credibilidade para aproximar o parâmetro P. O objetivo é determinar o ponto onde a função de verosimilhança tem máximo. De maneira que o objetivo, para simplificar o cálculo diferencial, nós vamos aplicar o logaritmo a esta função. Se eu definir o logaritmo da função de verosimilhança, no ponto P, eu estou a definir o logaritmo de P elevado a 15, 1 menos P, soma das componentes, e aqui tenho a tal constante, esta constante é claramente positiva, porque os meus xis pertenciam a M0, não há problema absolutamente nenhum. Eu agora, pelas propriedades do logaritmo, tenho 15 logaritmo de P, mais a soma das minhas 5 componentes, logaritmo de 1 menos P, mais o logaritmo de A. Isto é outra vez uma constante, não oferece problemas absolutamente nenhuns. E agora, esta função, logaritmo da verosimilhança, é uma função à qual é muito mais fácil aplicar o cálculo diferencial. O objetivo é determinar um ponto onde a primeira derivada seja nula e depois, entre os pontos onde a primeira derivada é nula, verificar se existe algum ponto onde a segunda derivada seja negativa. O objetivo é calcular um ponto onde o logaritmo da verosimilhança tenha máximo. Professora, desculpe interromper. Quando tem o somatório no logaritmo da função de verosimilhança, Sim. não se esqueça de pôr o xi dentro do logaritmo. Esqueci, aqui no somatório, não é? Tens Sim. toda a razão. Sim. Desculpa lá, eu estou com... Pronto, vocês já sabem que eu... Enfim, às vezes não há forma de evitar este tipo de asneiras. Diga-me uma coisa. Se eu encontrar o ponto de máximo do logaritmo da verosimilhança, encontro o ponto de máximo da verosimilhança ou não? Minha pergunta é, eu vou identificar, através do cálculo diferencial, desta forma, eu vou identificar o ponto P, onde o logaritmo da verosimilhança tem máximo. E a minha pergunta é, isso também me permite identificar
o ponto onde a função de verosimilhança ela própria tem máximo ou não? Se eu souber onde a função, o logaritmo da verosimilhança tem máximo, eu encontro o ponto onde a função de verosimilhança ela própria tem máximo ou não? Sim, porque o logaritmo é uma função crescente. Exatamente. Então, procurar uma coisa é exatamente a mesma coisa que procurar a outra. Por isso a razão é que nós podemos simplificar o cálculo diferencial. É isso que nós vamos fazer. Está bem? Então, vamos pegar nesta função que está aqui, eu vou copiar a função log de verosimilhança e vamos calcular o ponto onde ela tem máximo. Ok? Vou copiar aqui para baixo. Pronto, temos aqui. Agora vamos, então, calcular a primeira e a segunda derivada. Então, a primeira derivada. Não é? Eu vou reduzir ao mesmo denominador. Eu vou perguntar uma coisa, eu vou simplificar aqui, se vocês não se importam, eu vou simplificar e vou lembrar que a pergunta também tem a ver com a pergunta do Duarte. A média amostral, como nós sabemos, é a soma das componentes a dividir pela dimensão da amostra. Portanto, aquela soma que está ali é 5 vezes a média amostral. E isso tenho a impressão que vai-me simplificar a escrita, pelo menos. Eu vou reduzir ao mesmo denominador e tenho 15 menos P mais 5 média amostral menos 5. Menos 5 média amostral vezes P, P menos P. Eu quero encontrar os pontos de estacionalidade da função logaritmo da verosimilhança. Ora, os pontos de estacionalidade são os pontos onde o numerador é 0, portanto eu vou ter vocês confirmem, está bem? Por favor. Está ok ou não? O que vos parece? Uma coisa, quando nós aqui passamos da fração para depois para P de menos 15 menos 5x barra igual a menos 15, nós sabemos que é uma probabilidade, não é? É, Duarte, é. Porque assim como a probabilidade por definição é maior que zero, nós podemos fazer isso. Porque não estaremos a dividir por zero. Estou a perceber o que tu estás a dizer. Pois estou a perceber. Porque, exatamente, eu estava a pensar, por isso é que eu no início estava a admitir, lembras-te? Estava a admitir, já não me lembro onde é que eu escrevi, estava a admitir que esta probabilidade desconhecida, que este parâmetro desconhecido está no intervalo 0,1. Estás a ver aqui, Duarte? Sim. Estás a ver? Nós estamos a partir, exato, não estamos a admitir, porque quer dizer, se a probabilidade for nula, a função de densidade de probabilidade, a função de probabilidade também não faz sentido, não é, Duarte? Sim,
não é? Eram os outros casos. Exato, fica tudo vazio, exato. Portanto, estamos a admitir, tens toda a razão, estamos a admitir que o parâmetro está no intervalo aberto 0,1, que é para depois podermos definir ali aquelas, e depois então aquelas frações estão bem definidas, e aqueles logaritmos estão bem definidos, tens toda a razão. Ok, era isso, obrigado. Não é? Agora, tem que calcular a segunda derivada e verificar se a segunda derivada tem sinal negativo neste ponto de estacionariedade. Então, eu vou calcular, vou definir aqui a segunda derivada do logaritmo da verosimilhança. E enquanto vou calcular, não vou conversar com vocês, que é para evitar fazer asneira, porque senão é mais certo fazer um disparate aqui qualquer. Portanto, para lá. 15 sobre P menos. Exato. Não sei se vocês obtiveram o mesmo. E agora? Uma coisa, ali onde está 15 sobre P quadrado, não disse menos 15 sobre P quadrado. É, tens toda a razão, Duarte, muito obrigada. Tens. Estava certo na primeira linha, tens toda a razão. Obrigada. Estava certo na primeira linha, pois isso mesmo, muito obrigada. Mas isto é evidente, porque eu tenho aqui agora, quando tu corrigiste o sinal, né, Duarte, o numerador tenho a soma de quadrados afetado de coeficientes negativos, portanto, cheguei à conclusão que, de facto, a segunda derivada é negativa, a concavidade é virada para baixo. Então, nós chegamos à conclusão que o valor 3 sobre 3 mais média amostral é o valor onde a função de verosimilhança e também a função logaritmo de verosimilhança tem o máximo. Este valor chama-se a estimativa de máxima verosimilhança. Estimativa é valor que estima, estimativa de maior credibilidade. A amostra permite determinar um valor que dá maior credibilidade a essa amostra. Para o parâmetro, escrevemos estimativa de máxima verosimilhança. Para o parâmetro P, é 3 sobre 3 mais x barra. Dúvidas? Agora deixa lá ver ali o exercício, não pedi a estimativa do parâmetro, pedi a estimativa de outra coisa, pedia
a estimativa de máxima verosimilhança para a probabilidade do x ser igual a um determinado valor x ali. Portanto, o que é que nos falta fazer? Temos que saber qual é a probabilidade de que nos falam. Eu quero calcular a estimativa de máxima verosimilhança para a probabilidade do x tomar um certo valor. Nós vamos admitir que esta constante que está aqui, x, há uma constante em M0. Ok? Portanto, eu quero a estimativa de máxima verosimilhança para, copiando aqui de cima, a função de probabilidade, x mais 2, x mais 1 sobre 2, p ao cubo, 1 menos p elevado a x, por ali embaixo. A questão é a seguinte: se eu tiver um determinado valor de x em M0, que era dado no exercício, a probabilidade é esta função que está aqui, x mais 1 sobre x mais 1 vezes x mais 2 é dividido por 3 vezes p ao cubo 1 menos p elevado a x. É isto tudo. O problema é, eu não sei quanto é que é o parâmetro p. Se eu não sei quanto é que é o parâmetro p, esta probabilidade não está definida, porque depende do parâmetro p. Exatamente porque esta probabilidade não está definida, eu quero calcular uma estimativa de máxima verosimilhança para isto. Quero calcular um valor numérico que aproxime esta probabilidade e que resulte da amostra que me é dada. Intuitivamente, o que é que vocês iam fazer? Se já têm uma estimativa de máxima verosimilhança para o parâmetro P, e a estimativa é aquela ali de cima, intuitivamente o que é que vocês faziam? Substituímos. Exato, e é isso, exatamente. O cálculo diferencial, a matemática, o cálculo diferencial mostra que existe a chamada propriedade de invariância dos estimadores de máxima verosimilhança. Eu escrevi aqui naquela ficha, naquele texto que vos enviei na semana passada, vou-vos mostrar, e assim. Se eu tiver um parâmetro desconhecido, neste caso o meu parâmetro era o parâmetro P, e se eu tiver uma função H bem comportada, bijetiva, definida no espaço paramétrico, se eu quiser calcular a estimativa de máxima verosimilhança dessa função de P, o que eu faço é calcular a função na estimativa. É exatamente o que nós estamos a fazer aqui. Nós queremos calcular a estimativa de máxima verosimilhança desta função de P, e isso é a função sobre a estimativa para o parâmetro. Portanto, é a função em 3 sobre 3 mais x barra, e agora é só substituir. Esta é chamada invariância, propriedade de invariância dos estimadores de máxima verosimilhança, e permite-me calcular a estimativa de máxima verosimilhança para uma função do parâmetro